Olá, turma! Hoje vamos falar sobre equivalência e resolução de equação ou de uma equação, né? Como a palavra está dizendo, isso significa o que é equivalência? Significa que tem duas coisas com a mesma medida, duas coisas estão iguais, né? E resolução de equação, a gente vai aprender a resolver essas coisas equivalentes. O que é uma equação? Relembrando, a equação, para ser equação, temos que ter a incógnita, que é o termo desconhecido, temos que ter a igualdade. Toda equação é dividida em dois termos. Temos o primeiro membro e temos o segundo membro. Entre o primeiro e o segundo membro, nós temos o sinal de igualdade, ou seja, o primeiro membro e o segundo membro tem que se equivaler. Por isso que vem essa expressão equivalência. Então, para que vocês resolvam as equações, temos que entender uma coisa, que toda equação tem a sua forma simples. A forma mais simples de uma equação é quando o primeiro membro nós temos a variável e no segundo membro nós temos o número, o valor numérico, né? Primeiro membro tem que estar somente a incógnita, segundo membro somente o valor numérico da incógnita. Primeiro membro tem que se equivaler ao segundo membro. Essa é a forma mais simples. Por exemplo, aqui temos duas equações aqui, ó. Tem a igualdade, temos a incógnita. Então isso aqui é uma equação do primeiro grau. Primeiro membro, 2x mais 7. Segundo membro, 12. Ela não está na forma mais simples. Por que ela não está na forma mais simples? Porque nós temos aqui esse 2 que está multiplicando o x e temos o mais 7 aqui também no primeiro membro que não pode ter no primeiro membro, né? Primeiro membro tem que ter apenas a incógnita. Temos o 2 e o 7 aqui de intrometido. No segundo membro aqui está correta, nós temos a parte numérica. Só temos um número, valor numérico no segundo membro, como é para ser na equação, certo? Então aqui não está na forma mais simples. O que é que a gente tem que fazer? Aprender algumas técnicas para deixar essa equação na forma mais simples, ok? Esse segundo exemplo, 5x menos 4. Ele está na forma mais simples? Não. Por que ele não está na forma mais simples? Porque no primeiro membro temos esse 5 aqui que está multiplicando o x. Esse 5 aqui está intrometido no primeiro membro, porque é para ter só a incógnita. No segundo membro está ok, né? Tem só o valor numérico, só o número aqui, ó. Ok? Então, para resolvermos as equações, a gente tem que entender isso, que a equação é uma equivalência. O primeiro membro tem que se equivaler ao segundo membro. E a forma mais simples é essa. O primeiro membro é a incógnita, o segundo membro seu valor numérico, ok? Então, resolvendo as equações, vamos precisar de dois princípios. Temos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Basicamente, para resolver qualquer equação do primeiro grau, nós precisamos entender esses dois princípios, ok? Tem equação que nós vamos precisar apenas desse princípio aqui, aditivo. Tem equação que vamos precisar desse outro princípio, somente desse outro. Mas temos equações que vamos precisar dos dois princípios ao mesmo tempo, certo? Então, foquem aqui nos princípios que você irá conseguir resolver qualquer equação do primeiro grau. Vamos para o primeiro princípio, princípio aditivo. Como não está falando, a gente vai adicionar número ou incógnita, né? A gente vai adicionar números para que fique da forma mais simples possível. A equação tem que ficar na forma mais simples possível. Então a gente vai precisar adicionar. Adicionar a gente pode usar tanto com o sinal de positivo ou com o sinal de negativo. Vamos usar sempre os números inteiros. A gente pode adicionar números positivos e pode adicionar números negativos. Ok? Vamos para o primeiro exemplo. X menos 10 igual a 21. Nesta equação, porque tem a igualdade, temos a incógnita. Ela não está na forma mais simples, né? Porque
temos aqui esse número de intrometida. O menos 10. Menos 10, se não tivesse aqui o menos 10, essa equação estaria na forma mais simples, não é isso? Ok. Então, para eliminarmos esse menos 10, a gente vai usar o princípio aditivo. Por que princípio aditivo? Porque o menos 10 ele está subtraindo o x. Ele está subtraindo o x. Então a gente usa o princípio aditivo. Como é que a gente vai usar ele na prática? O menos 10, a gente procura saber qual é o seu inverso. Inverso não, seu oposto. Qual é o oposto de menos 10? O oposto de menos 10 é o mais 10, não é isso? Então, a gente coloca o oposto dele, que ele está aqui intrometido, a gente coloca o oposto dele no membro posterior, né? Ou seja, ele vai para o segundo membro sendo positivo. Como é que ficaria? Esse menos 10 eu vou tirar ele daqui, para ficar só o x no primeiro membro. No segundo membro, o 21 já estava lá, né? Continua. E eu vou colocar o oposto do número que eu tirei. Eu tirei o menos 10, o oposto de menos 10 é o mais 10. Pronto. Essa é a primeira etapa para se resolver uma equação do primeiro grau, o princípio aditivo. Depois de adicionarmos o oposto desse número no membro posterior, a gente vai calcular o que tiver para calcular. Exemplo, 21 mais 10. 21 mais 10 é igual a 31. X igual 31. Resolvi. Por que está resolvida? Porque está na forma mais simples. Ó. A incógnita no primeiro membro e o valor numérico no segundo membro. Está na forma mais simples, está. Então é assim encerrado. X igual a 31. Ok? Na simples, o princípio aditivo, basta você adicionar um número inteiro oposto a ele. Vamos adicionar ele no membro posterior. Outro exemplo para clarear. 7 mais x igual a 18. Ele não está na forma mais simples, porque ele tem esse 7 aqui que está de intrometido aí. Esse 7 ele é positivo. Como é que a gente vai fazer para eliminar ele? A gente coloca o oposto dele no membro posterior. Aqui na x igual a 18, eu repito. O mais 7, o oposto de mais 7 é o menos 7. Menos 7. Depois de colocar o oposto, você calcula o que tiver para calcular, né? 18 menos 7, 11. X igual a 11. Já está na forma mais simples, então terminou a minha conta e o meu princípio aditivo dessa equação do primeiro grau. Ok? Então, toda a equação vai precisar ou do princípio aditivo ou multiplicativo. Presta atenção no princípio aditivo. No aditivo a gente vai adicionar um número inteiro. Pode ser positivo ou pode ser ele negativo. Adicionar onde? Vamos adicionar no segundo membro. Por quê? Por que é no segundo membro? Porque no segundo membro é onde fica a parte numérica. Ok? Vamos agora para o próximo princípio. Princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, como já está dizendo, a gente vai multiplicar ou dividir um número inteiro que estiver no lugar errado, né? Ou seja, ele não pode estar no primeiro membro. Nesse exemplo temos 4x igual a 20. Esse 4 está intrometido aqui porque eu quero deixar ele na forma mais simples. Forma mais simples, tem que ser só a letra e depois só o número. Eu vou ter que eliminar esse 4. O que é que esse 4 está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Por isso que o nome é princípio multiplicativo. Então está vezes 4. Como é que a gente vai fazer agora um princípio multiplicativo? A gente não vai colocar menos 4 para o outro lado, né? Esse aqui é princípio multiplicativo. No aditivo, a gente teria que colocar o menos 4. Era o oposto. No multiplicativo, o oposto da multiplicação é a divisão.
entendeu? Então, quando for multiplicativo, a gente troca multiplicação por divisão. E se fosse divisão, trocaria por multiplicação. Aqui o 4 está multiplicando, eu quero eliminar ele. Vai ficar quem? X igual a 20. Como o 4 estava multiplicando, vou fazer o oposto dele, vai para ser divisão de 4, por 4. Então 20 dividido para 4. Ok? Sempre coloca nessa forma assim de fração mesmo. Resolvendo, o que tem para resolver? 20 dividido para 4 dá 5. Agora sim está na forma mais simples. Incógnita do lado, número do outro. X igual a 5. Simples. Então, no princípio multiplicativo, a gente vai fazer o que? Trocar por o que tiver multiplicação por divisão. O que for divisão por multiplicação. Outro exemplo. X sobre 12, ou seja, o x está sendo dividido por 12 igual a 3. Para deixar na forma mais simples, esse 12 aqui tem que sair do primeiro membro. Então esse 12 tem que sair. O 12, o que é que a gente está fazendo com o x? Ele está dividindo o x, que aqui é uma fração, né? O de baixo está dividindo o de cima. Então para eliminar ele, eu vou colocar o oposto dele do outro lado. Se ele está dividindo, o outro lado ele vai para onde? Vai fazer o quê? Multiplicar. Pede, x igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12. Agora calculo, se tiver que calcular. X igual a 3 vezes 12, 36. X igual a 36. Está na forma mais simples, incógnita e número. Certo? Esse é o princípio multiplicativo, onde a gente usa multiplicação e divisão. Esse é o princípio aditivo, onde a gente usa adição e subtração. Agora eu vou colocar alguns outros exemplos que inserem todos os dois princípios ao mesmo tempo na equação. O primeiro exemplo. Temos 3x menos 4 igual a 4x. Olha aqui. No primeiro membro, não está na forma simples, né? Porque o primeiro membro é para ter só a incógnita. No segundo membro, também não está na forma mais simples, porque tinha que ter somente números. O que é que a gente vai ter que fazer aí? Primeiro, quando eu resolver esse tipo de equação, a gente tem que analisar para saber por onde começar. E tem uma regrinha. Quando vamos resolver equações que tem princípio multiplicativo e aditivo ao mesmo tempo, a gente resolve primeiro os princípios aditivos, para depois passar para o multiplicativo, ok? Sempre primeiro aditivo, para depois multiplicativo. O que a gente tem que fazer aqui de aditivo? Temos esse menos 4, não? Esse menos 4, ele tem que sair daqui, porque o primeiro membro tem que ser só letra. E esse 3 também tem que sair, só que esse 3 é multiplicativo e o menos 4 é aditivo, porque ele está subtraindo do x. Então primeiro eliminar esse, ó, menos 4. No primeiro membro aqui vai ficar 3x igual a 4x. Menos 4, usando o princípio, vai para o outro lado com o oposto, mais 4. Ok? Usou o aditivo. Agora, outra dica. No segundo membro, nós temos a letra aqui, ó, a incógnita x aparecendo. Quando isso acontecer, a gente tem que trazer essa incógnita, tem que eliminar daqui do segundo membro, porque para ela aparecer no primeiro membro. Para eliminar a incógnita desse segundo membro, é a mesma coisa do princípio aditivo. Aqui tem 4x, eu quero eliminar 4x positivo. Para mim eliminar ele, boto o oposto, porque é aditivo, no outro lado, no primeiro membro. O oposto de mais 4x é menos 4x. Então vai ficar 3x menos 4x igual a mais 4. Entendeu?
Eu eliminei o 4x do segundo membro, porque ele tem que estar no primeiro membro. Para eliminar, coloco o oposto dele no primeiro membro. Continuando. Calcula o que tiver para calcular. Se não tiver nada, aí continua. Aqui, a gente consegue calcular 3x menos 4x? Sim. Então vamos fazer esse cálculo. 3x menos 4x. Tenho 3 e estou devendo 4. Vou ficar no final devendo 1, né? Então vai ficar menos x igual a mais 4. Menos x igual a mais 4. Ele já está na forma simples? Não, porque a forma simples, a incógnita sempre tem que estar positivo. Aqui está negativo. Quando acontecer da incógnita ficar negativa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o princípio multiplicativo e trocar todos os sinais aqui do primeiro membro e do segundo membro. Ou seja, a gente tem que multiplicar por menos 1, que é o princípio multiplicativo. Trocando o sinal. Menos x vai ficar mais x. Mais 4 vai ficar menos 4. Agora está na forma mais simples. Sim. Incógnita positiva, primeiro membro, ok. Segundo membro, o número inteiro. Também certo. Então deixei aqui na minha forma mais simples, acabou a equação. Vamos para o próximo exemplo. 2x igual a 6 mais x. Vamos analisar primeiro para saber de onde começar. Será que tem princípio aditivo? No primeiro membro não tem aditivo. Mas no segundo membro tem princípio aditivo sim. Ó. A gente tem que adicionar o x para vir para o primeiro membro. Então já temos um princípio aditivo para fazer, ó, que é o mais x. Ok? Então começa por ele. Com o mais x, usando o princípio aditivo, a gente coloca o oposto dele no primeiro membro. Vai ficar menos x, né? 2x menos x igual a 6. Vamos baixar. Resolve o que tem que resolver. 2x tira x, ó, então 2x tira o x, fica x. X igual a 6. Aí, já ficou na forma simples. Então, acabou aí a minha questão. Ok? Vamos agora para o outro exemplo, quando aparece fração. Quando aparecer fração, toda vida, vocês usem o critério do MMC. É mais complicado, sim, mas só que ele é o que dá o resultado mais correto, é o MMC. Porque se não for por outra maneira, pode surgir muito mais cálculo e você pode se enganchar. Então, para fazermos um MMC, todos têm que estar em forma de fração. Por exemplo, o 2 não está em forma de fração. Se não está, a gente coloca o 1 embaixo. O 8 também não está, coloca o 1 também embaixo. E o x? O x está em forma de fração aqui, ó. O x é do 2 terços. 2 terços, fração de x. Todos estão em forma de fração, faz o MMC. MMC de quem? Dos números de baixo, que é 3, 1 e 1. MMC de 3, 1 e 1 é 3, né? Então, descobri o MMC. Temos 3 frações, 3 traços. Positivo, igualdade. O x, que a gente não vai mexer nele. Tudo ok. Agora vamos fazer o cálculo das frações. O meu MMC vai ser o denominador de todas as frações. Agora vamos pegar o MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Sempre dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Lembra disso? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Próxima fração. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Próxima fração. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 8, 24. Feito isso, já está meio caminho andado aí da nossa equação. A gente tem que fazer
Vamos agora eliminar todos os denominadores. Ficando apenas 2x mais 6 igual a 24. Pronto. Tinha frações, agora não tem mais frações. Como não tem mais frações, agora a gente resolve normalmente o princípio aditivo e multiplicativo. Vamos analisar. Primeiro membro, temos o 2 e o 6 de intrometido aqui, ó. Então, o 6 é o princípio aditivo e o 2 é multiplicativo. Fazemos quem primeiro? O aditivo. Mais 6, para eliminar aí o aditivo, princípio aditivo, mais 6 eu tenho que colocar o oposto no segundo membro. Então, colocar o oposto, que é menos 6 no segundo membro. Vai ficar 2x igual a 24 menos 6. Fiz o aditivo. Faz as contas que tiver que fazer, se já aparecer. No caso aqui é 24 menos 6, que dá 18. 2x igual a 18. Tá na forma mais simples? Ainda não. Porque temos o 2 aqui no princípio multiplicativo, que está multiplicando x. Então, para fazer no princípio multiplicativo no 2, ele tem que dividir no segundo membro, porque ele está multiplicando no primeiro. Então, vamos eliminar o 2, deixando x igual a 18. O 2 está multiplicando, o oposto dividido por 2. X igual a 18 dividido por 2. Cálculo que tem que calcular. 18 dividido por 2 dá 9. Está na forma mais simples, aí acabou a nossa equação. Então, para resolver qualquer tipo de equação, do primeiro grau, é claro, a gente temos que usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, para deixar na forma mais simples, a equação na forma mais simples. Ou seja, primeiro membro tem que ser somente a incógnita, segundo membro somente o número. Ok? Então, é isso. Boa atividade, até a próxima.